Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de ação e ficção científica chamado The Call Up. Alerta de spoilers a seguir. Num futuro próximo, 8 jogadores de alto escalão são chamados para se reunirem no topo de um edifício de luxo. A todos eles é oferecido um prêmio vencedor de $100 mil, após participarem de um novo jogo chamado The Call Up. Quando todos os participantes chegam ao local da reunião, uma voz robótica no teto os cumprimenta e lhes pede para se inscreverem com seus nomes de usuário. De agora em diante, todos se referirão uns aos outros com esse nome. Eles recebem um pedido para que se vistam em trajes de captura de movimento de alta qualidade. Adam, o jogador mais entusiasmado, sofre bullying por causa do seu peso enquanto eles se trocam. E Carl mostra uma grave cicatriz de queimadura ao redor das suas costelas, explicando que o nome de seu usuário é o mesmo do gato da sua namorada. Com todos vestidos, eles entram numa sala grande e branca com um grande scanner dentro. Eles devem entrar dentro do scanner e dizer os nomes de seus usuários. Agora, eles são capazes de obter a armadura de alta tecnologia. As roupas são feitas com tecnologia avançada que permite ao jogador ficar totalmente imerso no jogo. Adam comenta que estas roupas só estavam disponíveis para a elite milionária, mas por alguma razão, eles foram selecionados para experimentá-las. Zahid perde a emoção de fazer parte daquilo por causa de seu apelido, Terrorist _1. Ele sente que pode se tornar um alvo por causa de suas raízes bósnias. A voz no teto diz que o jogo não pode começar até que todos os jogadores estejam prontos, mas Zahid decide deixar o lugar. Ao chegar à porta, ele mostra que ela está trancada e eles estão presos lá. Por isso, Zahid concorda em continuar contra sua vontade, então todos estão prontos para começar. Quando eles colocam seus capacetes de realidade virtual, todo o cenário na sua frente muda. Agora, eles estão em um mundo virtual pós-apocalíptico dentro do edifício. Suas roupas são substituídas por uniformes militares e, embora tudo pareça tangível, as coisas no palco não respondem ao seu toque no mundo real. É aí que aparece um sargento grande, dizendo qual será a sua missão naquele lugar. Levantando seus capacetes, que não há um jogador extra como sargento, mas um NPC que dará alguns conselhos no jogo. Eles seguem o sargento através do palco e ele apresenta suas armas, com todos impressionados pela sua aparência real. Na verdade, as armas são apenas adereços por ter uma referência a usá-las. O tutorial do sargento consiste em ensiná-los a usar suas armas, atirando em algumas garrafas. Algumas delas são atingidas. É quando eles aprendem sobre como um colete é sua única forma de defesa. Caso recebam um tiro direto do inimigo, eles perderão o colete e serão expostos. Para provar seu ponto de vista, o sargento atira em alguns jogadores para que eles possam perder o colete. Se isso acontecer e eles estiverem em condições críticas, a única salvação é usar as poções para restaurar suas vidas. O sargento explica que um perigoso comando terrorista invadiu o prédio inteiro. O objetivo principal do jogo é matar todos os terroristas e chegar ao primeiro andar com vida. Quem conseguir fazer isso ganhará o prêmio da vida real, $100 mil. O nível começa imediatamente e todos são liderados por André, que tem alguma experiência em tais cenários após ter feito parte do exército. A equipe inspeciona o piso e encontra o inimigo pela primeira vez. André consegue matar o primeiro terrorista sem vítimas. A voz diz aos jogadores que eles completaram o nível, com todos os pontos indo para André. Para entrar no próximo nível, eles devem descer as escadas, encontrando um mecanismo que não lhes permite descer mais andares até que terminem o nível atual. Se eles tentarem descer, serão eletrocutados por fios elétricos. O novo cenário é semelhante ao anterior, mas com novas armas para os jogadores. Então André ensina ao grupo como usá-las. O nível 2 envolve esconder, esquivar-se e preparar um contra-ataque para derrotar os terroristas, que também possuem novas armas. Depois de salvar Adam de um golpe direto, André perde seu colete, fazendo com que o melhor jogador fique exposto. Taylor se depara com o terror do realismo do jogo. Ela usa o nome de usuário Slayer Girl, mas revela a todos que não é quem diz ser. Aparentemente, ela substituiu a verdadeira Slayer Girl, então ela não deveria estar ali e quer sair do jogo o mais rápido possível. Ela é acalmada por Shelly, a outra garota jogadora, que diz que nada disso é real e é apenas uma simulação. Apesar disso, Shelly acha que os tiros são precisos quando ela luta contra um dos terroristas. Este terrorista acaba sendo morto por Carl, tendo sua primeira vitória, mas não dura muito, pois ele recebe um tiro surpreso nas costas. Carl desiste, pedindo ao NPC que o deixe em paz, mas o inimigo atira nele novamente, quase a queima-roupa para derrubá-lo no chão. Antes que a situação piore, Shelly salva Carl, que agoniza no chão. A resposta de Carl não só acaba sendo bastante exagerada, mas também
também traumática. O dano recebido não é só perceptível no jogo, mas na vida real, como se uma bala tivesse realmente atingido ele. Shelly removeu seu capacete para garantir que tudo esteja bem, e para sua surpresa, Carl não tem nenhum dano aparente no exterior. A dor se perpetua até que André aparece e lhe dá seu soro para curar. No jogo, o buraco sangrento e a poça ao redor de Carl são restaurados imediatamente. Ele se sente melhor, mas ainda traumatizado pela experiência. Todos fazem uma pausa e tem uma reunião para discutir a possibilidade de tudo fazer parte de um reality show de TV. Zahid entra em pânico e não tenta tirar seu colete, que parece estar bastante apertado e incrustado no corpo. Ele teoriza que este é um teste humano para a empresa de armas de André. Algumas pessoas ainda pensam que é uma farsa, e mesmo que seja verdade, elas se importam demais com o dinheiro do prêmio para parar de jogar. A tensão contra André aumenta. Ele opta por sair depois de enfrentar acusações pesadas, deixando todos eles à sua própria sorte. Com seu capacete levantado e permanecendo no plano do mundo real, o André irado vai ao banheiro, sem perceber que o jogo ainda continua. Ele é surpreendido diante de espelhos por vários NPCs revividos, e ele só tem tempo para abaixar o capacete antes de levar um golpe direto. Todos são alertados de que o novo nível já começou. Assim que tudo começa, Edward é baleado, caindo ferido no chão. Por sorte, ele tem um soro que serve para se curar. Taylor tenta sair através da obstrução do nível, mas seu plano não funciona por causa da fiação elétrica. Todos realizam ações aleatórias, com Adam lançando uma granada que consegue atingir os terroristas. O único movimento bem sucedido da rodada. A cena seguinte mostra André tentando procurar ajuda enquanto rasteja no chão, mas só sangra lentamente até a morte. A voz no teto diz aos jogadores que eles passaram do nível 2, com Adam obtendo a pontuação mais alta. É quando eles ouvem os gritos de André pedindo socorro à distância. Antes de ser atingido pela dor interna, André consegue ouvir um cronômetro de contagem regressiva. Quando o timer termina, ele descarrega uma corrente de alta voltagem do capacete em seu cérebro, fazendo com que André convulsione até a morte. Os outros o encontram deitado no chão, incapaz de salvá-lo, e deixando o jogo com apenas 7 jogadores. Zahid pega um extintor de incêndio, entrando em pânico e suando, pedindo um voluntário para ajudá-lo a remover seu capacete. Carl imediatamente se oferece e faz o seu melhor, mas nada acontece. O material é muito rígido e sólido, deixando Zahid machucado. Na realidade virtual, o sargento de repente parece espancar Zahid para tentar quebrar as regras, com todos se sentindo intrigados. Ele assegura aos outros que haverá consequências reais se tentarem sair do jogo. Apesar de sua posição de desvantagem, eles conseguiram avançar nos seguintes níveis, sem perdas, aprendendo a usar suas novas armas, enfrentando coisas como atacar com facas táticas e combate corpo a corpo para evitar os tiros devido ao vazamento de gás. Durante um dos níveis, Adam e Carl são feridos e a equipe usa um par de soros para salvá-los. Depois de um tempo, eles veem que já é noite na cidade real, então um grupo cansado de jogadores tenta mais uma vez sair de lá, apenas de forma mais desesperada, empurrando um carrinho contra as janelas, tentando chamar a atenção de alguém abaixo. Eles conseguem quebrar um pouco a janela, mas pouco antes de conseguir que o sargento ataque novamente o insurgente Zahid, só que desta vez os danos acabam sendo mais realistas do que o normal e acabam quebrando a perna na vida real. Zahid pede aos outros que o escondam para os seguintes níveis e continuem sozinhos. Depois de alguns momentos, ele morre pela perda de sangue. O novo nível começa e Marco, o jogador mais impiedoso, cai após um breve encontro com o inimigo. Shelly dá a Marco seu soro para salvá-lo, enquanto Taylor, que permaneceu escondida para evitar conflitos e danos, percebe que um inimigo está atrás dela, então ela decide contra-atacar. Em meio a todo o caos, Carl conversa com Shelly, percebendo por sua identificação que ela não tem família, e Shelly confirma isso, dizendo que seus pais faleceram. Carl também comenta sobre como está sozinho, com Adam dizendo que vive com sua avó com Alzheimer, Marco é divorciado e Edward é filho único e órfão. Eles deduzem, por ser ilegal, Zahid também não tinha nenhum lugar seguro para ir, descobrindo que eles foram escolhidos para o jogo devido à sua condição solitária e ninguém os procurará na pior das hipóteses. Para o próximo nível, eles encontram o sargento espancando e torturando um refém do comando terrorista em uma sala diferente. A nova missão da equipe é extrair uma senha do refém para desarmar uma bomba dentro do edifício antes que ela exploda. O cara só conhece russo e está conectado a transmissores de voltagem, portanto, envolve uma força mental que ninguém tem, ninguém além de Edward. Ele pressiona instantaneamente o equipamento de alta voltagem para obter a senha, não se importando com os gritos e pedidos de misericórdia do homem. Depois de receber muitos danos, o homem dá uma palavra que Adam introduz
traduz como senha no computador. O terrorista ri por ser uma pista falsa e, num piscar de olhos, Taylor o mata. Marco culpa Adam por colocar o código errado e o açoita na vida real, batendo acidentalmente em Taylor também. Edward aponta que o sargento está segurando uma porta de elevador do outro lado da sala e lhes diz para entrarem lá, para se protegerem da explosão iminente. Durante sua descida, o elevador para abruptamente e eles tentam forçar a sua saída. Marco segura a porta, mas deixa Adam para trás com ele por ter estragado o nível da senha mais cedo. De agora em diante, os dois avançam vários níveis ao mesmo tempo no elevador, não sem algum atrito ao longo do caminho. Ao mesmo tempo, o resto da equipe chega a um lugar com mais armamento e continua o nível. Para o próximo teste, os terroristas jogam uma granada de fumaça que parece desencadear uma dolorosa memória em Carl. Eles se escondem e ele diz a Shelley que perdeu sua namorada em um incêndio tentando salvá-la, explicando as cicatrizes em seu corpo. Enquanto isso, Marco faz de Adam um chamariz ambulante, marchando primeiro se um terrorista aparecer. E tal como eles pensavam, ele aparece. Marco empurra Adam, mas nada acontece, pois ele não tem balas. O terrorista responde e atira em Adam de lado. Depois de alguns momentos, Adam morre, deixando o jogo com apenas 5 jogadores. Em seguida, Taylor encontra um soro, mas é interceptado por Marco, que manda ela entregar. Ao se recusar, Marco ataca severamente Taylor, comentando sobre o quanto ela se parece com a sua odiada ex-mulher. Após uma breve troca de palavras, Marco atira em Taylor, pegando seu soro. Marco conhece Carl, e eles se perguntam se eles viram os outros. Após alguma investigação, Carl encontra o cadáver de Taylor e percebe que Marco é um traidor. Então ele decide deixar o mundo virtual para lutar contra Marco, derrubando-o e desorientando-o. Marco consegue derrotar Carl antes que ele tenha uma chance, mas assim que ele lhe dá o golpe de misericórdia, o sargento aparece rudemente punindo Marco por desobedecer às regras, matando um de seus companheiros. A surra do sargento acaba sendo tão intensa que Marco morre devido à pressão. Os 3 últimos jogadores se encontram para o desafio final do porão. Quando pensaram que poderia passar o nível de desarmar a bomba debaixo do prédio, um terrorista sai de uma van próxima, atira em Carl e o faz cair enquanto os outros procuram abrigo. Por sorte, Carl ainda tinha um soro de vida, mas pouco antes de usá-lo, Shelley também fica ferida, então ela decide se sacrificar para salvá-la. Depois disso, Edward usa uma bazuca para fazer o inimigo explodir e consegue desarmar a bomba. Infelizmente, tendo usado seu soro, Carl morre de mãos dadas com Shelley, feliz por tê-la ajudado. No final do jogo, o sargento aparece com seu uniforme, parabenizando-os por terem chegado à reta final. Para a surpresa de Shelley, Edward repete o discurso do sargento, mostrando que ele foi um verdadeiro traidor na operação com propósitos desconhecidos. O jogo termina, o mundo virtual se desvanece e homens de uniforme preto chegam para se desfazer do corpo sem vida de Carl. Shelley tenta se defender, mas é imediatamente drogada para os bastidores. Todas as informações dos jogadores são apagadas do banco de dados, assim como elas nunca existiram. Ao acordar, ainda no estacionamento, Shelley tem uma conversa com Edward. Ele admite a ela que não acreditava que eles chegariam até o fim, mas ela o critica por estarem todos mortos e diz que não valia a pena tentar. Edward se agarra ao pensamento de que pelo menos isso deu sentido à vida dos jogadores falecidos e que ninguém jamais acreditará em Shelley, mesmo que ela decida ir à polícia. Ele envia um de seus funcionários para sedá-la novamente, mas pouco antes que o homem o faça, ela luta de volta, rouba sua arma e foge. Com todo o conhecimento tático que ela aprendeu durante o jogo, Shelley atira nas luzes e se esconde no estacionamento. Edward manda seus capangas atrás dela, mas ela sai vitoriosa após uma batalha no escuro. Ela aponta para Edward desesperado, que implora por sua vida, mas Shelley atira no processo. O filme termina com Shelley vitoriosa, observando a saída do edifício e percebendo que já é madrugada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.